Olá e boas-vindas a mais uma conversa. Hoje a gente tem em mãos um material riquíssimo do professor Jotinha que nos convida a uma viagem, nossa, espetacular aos berços da civilização, Egito e Mesopotâmia. Olá, é um prazer estar aqui. E o tema é realmente fascinante. É, e a missão que o material nos propõe é tipo resolver um quebra-cabeça histórico. Como é que duas das primeiras grandes civilizações que nasceram em condições aparentemente idênticas, né? Exato. Ambas dependendo de grandes rios, baseadas na agricultura, como que elas terminaram com visões de mundo e legados tão, mas tão diferentes? É exatamente esse o ponto central. Se a gente olha o mapa, as duas surgiram no chamado crescente fértil. Dependiam da água da terra fértil para sobreviver. As bases eram as mesmas. As mesmas. E a estrutura social era parecida. Teocracias, com poder vindo da religião e organizadas num modo de produção tributário. O governante era um deus ou quase isso, e a população devia impostos, né? E mesmo assim, o resultado foram dois sistemas de civilização quase opostos. Ok, vamos desvendar isso. E o ponto de partida, segundo o material, não está nos deuses nem nos reis. Não mesmo. Está na própria natureza dos rios que deram a vida a esses povos. Exato. A geografia aqui não é só o cenário, ela é praticamente um personagem principal na história. Sabe, uma coisa que me pegou de jeito nesse material foi uma ideia quase poética, a de que os rios tinham personalidades. De um lado, o Nilo, no Egito. A imagem que vem é Serenidade, né? de um ciclo perfeito. Pensa no que isso significava para o dia a dia. O Nilo era previsível, cíclico, as cheias anuais aconteciam como um relógio. Todo ano na mesma época. Todo ano, o rio subia, depositava aquela camada de lodo fértil e depois recuava. Deixava o solo prontinho para o plantio. Não era uma inundação violenta, era uma dádiva. O slide do professor Jotinha usa uma expressão perfeita. Era uma promessa de eternidade. Nossa, é como ter um contrato com a natureza que é renovado todo ano sem falha. Isso deve gerar uma sensação de segurança, de que o universo está em ordem. Exatamente. A vida era regulada por esse ritmo constante e benevolente. O cosmos parecia estável. Agora, vira o mapa e vai para a Mesopotâmia, a terra entre os Tigres e Eufrates. A imagem ali é o oposto completo. É o caos. Total. As águas são turbulentas, A sensação não é de uma promessa, é de uma ameaça constante. completamente. Eram rios voláteis, poderosos. As cheias eram imprevisíveis e muitas vezes catastroficamente destrutivas. Podiam varrer do mapa plantações, cidades. Viver ali não era receber uma dádiva, mas como o material aponta, encarar um desafio a ser dominado. Ou seja, de um lado você tem um pai generoso previsível, e do outro, um chefe, sei lá, temperamental e imprevisível. Sua atitude com a vida seria completamente diferente. E essa diferença fundamental é o fio da meada que vai moldar tudo: a religião, a ciência, a política, a alma dessas civilizações. Então vamos seguir o fluxo do Nilo primeiro. Se a vida é essa promessa de eternidade, como é que isso se traduziu na cultura egípcia? A preocupação deles não era com o e se tudo der errado amanhã, imagino. Não, a preocupação deles era com o para sempre. Essa previsibilidade do rio se manifestou na crença central de toda a civilização: a imortalidade da alma. Ah, claro. Para os egípcios, a vida na Terra era só uma passagem, uma preparação para a verdadeira vida, a eterna, que continuaria em outro plano. O ciclo do Nilo era o espelho do ciclo da alma, morte e renascimento. Peraí então, os avanços médicos egípcios que a gente tanto ouve falar, que salvavam vidas no presente, foram basicamente um efeito colateral da obsessão deles com a vida após a morte. Exatamente essa conexão. Que ironia, né? Nossa, é fantástico. A crença na vida eterna não era só filosofia, era um projeto de engenharia. Para que a alma, o K, pudesse retornar, o corpo precisava estar preservado. O que levou à mumificação. Exatamente. Uma necessidade prática de desenvolver técnicas super complexas de mumificação. Era um processo científico meticuloso. Então eles viraram tipo cirurgiões por acidente?
Para preservar um corpo, precisaram entender como ele funciona e como ele apodrece. Tiveram que abrir, investigar, mas por uma necessidade teológica. E isso deixou um legado prático. Um legado notável na medicina. Existem papiros médicos, como o de Ebers, que são verdadeiros tratados descrevendo diagnósticos, tratamentos até cirurgias. Incrível. A preocupação com o além gerou ciência para o aqui e agora. E essa ideia de estabilidade, de continuidade, também se refletiu na política, certo? A linha do tempo do Egito no material parece um rio longo, contínuo. Sim, a analogia é perfeita. O Egito foi, em grande parte, um império unificado e, nossa, surpreendentemente duradouro. Falamos de milênios de uma estrutura coesa. Mas não foi um mar de rosas o tempo todo, foi? Porque essa ideia de estabilidade por 3.000 anos parece quase impossível. Não teve guerra civil, invasão, nada? Ah, teve. Claro que teve. Houve os chamados períodos intermediários, que eram momentos de crise, de fragmentação do poder. Ah, bom. Mas a estrutura básica era resiliente. Após cada período de caos, a tendência era a reunificação. Tivemos o Antigo Império, a Era das Pirâmides. Depois de uma crise, veio o Médio Império, a Era da Reunificação. E depois o Novo Império, dos grandes faraós conquistadores como Ramsés II. Entendi. A estrutura sempre voltava para um centro, como um Nilo sempre voltava para o seu ciclo. O Egito é a civilização do plano de aposentadoria cósmico. Exato, do pensamento a longo prazo. O que me faz pensar no contraste total que devia ser viver na Mesopotâmia, onde em vez de um relógio você tinha uma bomba-relógio. Consequência é direta e, assim, brutal. Diante da imprevisibilidade da natureza, das cheias, das guerras, a crença que se desenvolveu foi a de que não existia vida após a morte. O foco era total no agora. Total, absoluto. Viver bem era viver agora. O além, se existisse, era um lugar sombrio do qual ninguém queria participar. E os deuses? Se não eram guias para a eternidade, qual era o papel deles? Eram personificações das forças da natureza e precisavam ser compreendidas, apaziguadas, administradas. Eram deuses temíveis, caprichosos, como os próprios rios. A relação com o divino não era de confiança, era de negociação e medo. Muito medo. E se o importante é organizar o agora, colocar ordem no caos, qual foi a grande tecnologia que eles desenvolveram para isso? A escrita. A escrita cuneiforme, uma das primeiras da humanidade, não nasceu para escrever poemas épicos, sabe? Isso veio depois. Nasceu de uma necessidade prática. Imediata. Era uma ferramenta para a administração do Estado. Então a escrita cuneiforme foi inventada para fazer a contabilidade do armazém e anotar quem não pagou os impostos. Basicamente, sim. Era para registrar a cobrança de tributos, contabilidade de colheitas, contratos e, fundamentalmente, para codificar as leis. O Código de Hammurabi. O maior exemplo não é um texto religioso, é um manual de instruções para organizar uma sociedade complexa no presente. Olho por olho, dente por dente. Era uma tecnologia para impor ordem, e o legado científico deles. Se os egípcios olhavam para dentro do corpo, para onde os mesopotâmicos olhavam? Eles olhavam para cima, para os céus. Desenvolveram a astronomia e a astrologia a níveis de sofisticação impressionantes. Espera, mas a astronomia não é a busca por ordem em qualquer civilização? Os egípcios também não olhavam para as estrelas para marcar as cheias do Nilo? O que tornava a abordagem mesopotâmica diferente? Ótimo ponto. Sim, os egípcios eram astrônomos, mas para eles era sobre confirmar o ciclo, a regularidade. Para os mesopotâmicos, era sobre adivinhação. Era um desejo profundo de encontrar padrões nos céus para tentar prever o futuro caótico aqui na Terra. Se eles conseguissem prever o movimento das estrelas, talvez pudessem antecipar o resultado de uma guerra, a fúria dos rios. Era uma busca quase desesperada por spoilers do universo. E politicamente, a linha do tempo deles não é um rio contínuo. É uma série de ondas quebrando uma sobre a outra. Exatamente. A história da Mesopotâmia é uma sucessão constante de povos e impérios. Primeiro, os sumérios, que criaram a base cultural. As cidades-estado, a escrita... Isso.
Depois foram dominados pelos acadianos, e em seguida os amoritas, que fundaram a primeira Babilônia, a do Hammurabi. Depois os assírios, que criaram um império baseado num militarismo brutal, uma máquina de guerra. O que faz sentido, né? Viver numa terra fértil, mas sem defesas naturais, a agressão era a melhor defesa. Sem dúvida, a geografia os forçou a serem implacáveis. E depois dos assírios, vieram os caldeus, que criaram a segunda Babilônia, do auge de Nabucodonosor, dos jardins suspensos. Uma história dinâmica, violenta, como os rios deles. Perfeito. Então, no final das contas, é quase como um experimento controlado que a história nos deu. Você pega duas sementes de civilização parecidas e planta em dois solos diferentes. E o resultado é impressionante. Se a gente conecta tudo, o contraste fica perfeito. De um lado, no Egito, a visão de mundo focada na vida eterna. A crença na imortalidade da alma, a inovação-chave foi a medicina e a estrutura era um império unificado. Enquanto na Mesopotâmia o foco era na vida presente, a crença viu os deuses como forças da natureza, a inovação foi a escrita e as leis. E a estrutura foi uma sucessão de povos e impérios. No fim, a geografia não é um determinismo absoluto, claro, mas é impressionante como essa variável ambiental parece ser o fio condutor que conecta tudo. O caráter dos rios realmente parece ter moldado a alma desses povos. Essa análise toda nos mostra de uma forma muito poderosa como o nosso ambiente, as condições materiais, pode influenciar profundamente as nossas crenças e o desenvolvimento de toda uma sociedade. É uma perspectiva incrível para entender o passado e talvez para olhar para o nosso tempo. Isso levanta uma questão importante, que o material do professor Jotinha nos deixa no final para a gente refletir. Se um rio previsível ou um rio caótico puderam definir o destino de impérios, de que forma o nosso ambiente atual está nos moldando? O nosso rio digital, por exemplo. Exato, esse fluxo incessante e muitas vezes caótico de informações, ou o nosso ambiente climático, com as novas incertezas. Como isso está moldando as nossas crenças, as nossas inovações, a nossa visão sobre o que significa viver bem no presente ou construir um legado para o futuro? Uma excelente reflexão para encerrar. Mostra que, talvez, a gente ainda seja filho dos nossos rios, sejam eles de água ou de dados. Agradecemos muito a sua companhia nesta análise. Eu que agradeço. Até a próxima.